E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver questões sobre eletroquímica, tá? Vamos falar de pilhas, vamos falar de reação de oxidação e de redução e vamos resolver as questões que caem no Enem, tá certo? Então se liga nas dicas, se inscreve no canal, comenta, dá uma curtidinha aí para ajudar, beleza? Então é o seguinte pessoal, as pilhas e as baterias, tá? Elas funcionam, elas geram corrente elétrica a partir de reações químicas de substâncias que contém dentro dessas pilhas e dessas baterias, tá? Sendo que elas também têm que ter dois metais para que essas duas reações possam ocorrer, a reação de oxidação e a reação de redução através desses dois metais, tá certo? Então uma pilha comum está aí na tela para vocês verem, tá? Um exemplo. E lembrando que uma pilha ela sempre possui o lado polo positivo e o polo negativo. Nas pilhas comuns, o polo positivo é aquela parte que tem a cabecinha lá, tá? Aquela bolinha que sofre a redução, e o polo negativo é aquela parte de baixo, a gente coloca na mola, que é onde ocorre a oxidação. O polo positivo de uma pilha é sempre chamado de cátodo, tá? O polo positivo de uma pilha é chamado de cátodo. O ânodo é o polo negativo da pilha. Beleza? As duas reações que ocorrem em pilhas e baterias são a reação de oxidação, que digamos assim, significa a perda de elétrons por um metal, tá? E a reação de redução, que representa o ganho de elétrons por um metal. Ocorrendo essas duas reações químicas, a bateria ela consegue gerar corrente elétrica a partir dessas duas reações, que também são chamadas de oxirredução, tá? Então, pessoal, tirem um print dessa tela aqui, que são informações valiosíssimas que vão fazer vocês acertarem uma questão de pilha que cair no Enem. Qualquer questão que cair no Enem, vocês vão acertar com essas informações aqui, tá? Ó. O polo positivo de uma pilha é chamado de cátodo, e é no cátodo que ocorre a reação de redução, tá certo? O polo negativo de uma pilha é chamado de ânodo, e é no ânodo que ocorre a reação de oxidação. Beleza, gente? Os metais que são utilizados nas pilhas e baterias que sofrem essas reações de oxidação e de redução, todos eles têm, tá, um valor, tá, de tensão que eles podem gerar, tá, para produzir uma determinada corrente elétrica em volt, tá, que é chamado de potencial padrão. Tá certo? O potencial padrão ele é utilizado para que você possa saber qual é a tensão, a quantidade de carga que o determinado metal que está na pilha ele pode gerar, tá, para produzir corrente elétrica, tá certo? Então, os potenciais padrões dos metais eles são tabelados, tá, em valores, e o potencial padrão que é utilizado é o potencial padrão de redução, tá certo? Existe o potencial padrão de oxidação também, mas aí o PAC utiliza como padrão o potencial de redução dos metais, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, para você saber quem sofre oxigênio aqui em cima, a unidade do potencial padrão é em volt, tá? É em volt, ou só o V. Beleza? Então essas informações aqui vão ajudar bastante vocês a resolver as questões no Enem, porque o Enem pede bastante para você identificar qual é o cátodo, qual é o ânodo, onde é que está ocorrendo redução, onde é que está ocorrendo oxidação na pilha, certo? E outro dado muito importante que vai fazer vocês acertarem uma questão, e nem gosta bastante, tá? Que é de pedir para você calcular a diferença de potencial de uma pilha ou a força eletromotriz, tá? DDP e a FEM, tá? Representa representado pela mesma fórmula, tá? Essa diferença de potencial ou força eletromotriz é, digamos, a tensão que é causada entre os dois metais da pilha, tá? E essa tensão faz com que ocorra a geração de corrente elétrica ao sofrer essas duas reações químicas, tá? Reação de oxidação e reação de redução. Para você calcular a diferença de potencial ou a força eletromotriz, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. O potencial de redução do cátodo, tá? Que é onde ocorre o recebimento de elétrons, ou você pode colocar assim, ó, potencial de redução
do polo positivo ou do maior valor, pode ser isso também, tá? Ou você pode colocar o potencial da redução que ocorre aqui, menos da fórmula o potencial do ânodo, que é onde ocorre a oxidação, tá? Ou seja, para encontrar a diferença do potencial de uma pilha, você vai fazer a seguinte fórmula: potencial de redução menos o potencial de onde ocorre a oxidação, tá? Potencial do metal que sofre redução, ou seja, que é o cátodo, menos o potencial do metal que sofre oxidação, que é o ânodo, tá certo? Aqui nós temos alguns exemplos de associação de pilhas, tá? Pilhas paralelas que não possuem associação em série, tá? Cada uma possui 1,5 volts. Já se eu tiver uma pilha ligada em série, eu vou fazer a somatória da voltagem de cada pilha, tá? 1,5 volts de cada pilha vezes 4 vai dar 6 volts, tá? E aqui nós temos a famosa pilha de Daniel, né? Temos aqui a pilha de Daniel. Pilha de Daniel, que é bastante estudada em vestibular e em Enem, tá? Que foi criada por Frederick Daniel em 1836, e ele colocou, tá, em 2 recipientes, uma placa de zinco metálico, uma placa de cobre metálico, uma solução aqui de sulfato de cobre, aqui uma solução de sulfato de zinco. E quando ele colocou as duas placas na solução, ele colocou também uma ponta salina aqui com cloreto de potássio. A placa de zinco sofre oxidação, perde elétrons e perde íons zinco 2+ para a solução, né? Os elétrons que o zinco perde percorrem esse fio aqui e vai em direção ao cobre. Quando chega no cobre, o cobre sofre redução, ganha os íons cobre 2+ da solução para a placa, né? A placa de cobre ela ganha massa, ela fica com uma massa maior, e a placa de zinco ela é corroída, tá? Ocorre corrosão na placa de zinco. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para a resolução de questões, tá? Vamos resolver algumas questões do Enem para vocês verem a aplicação desses conhecimentos que a gente acabou de ver. Então, pessoal, aqui eu tenho uma questão bem interessante, tá? Pra gente resolver, que é a questão que caiu no Enem do ano passado, no Enem do ano de 2021, tá? E a questão diz o seguinte, ó. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Então nós temos aí o dispositivo eletrônico, relógio de parede, olha a faixa de força eletromotriz, tá, em volt. A quantidade de carga elétrica, tá, de eletricidade que esses materiais aí eletrônicos, ó, precisam que a pilha forneça para eles poderem funcionar. Tá? Tem a voltagem aí, ó, relógio de parede 1,2 a 1,5 volts, celular 3,5 a 3,8 e assim vai, né? Notebook, laptop precisa de uma corrente elétrica bem grande, né? Bem maior, força eletromotriz. Aí é o seguinte, pessoal, ó, o que a questão diz? Considere que uma bateria é construída pela associação em série, tá? Ó, esse dado aqui é muito importante, ó. É construído por uma associação em série de 3 pilhas, tá? Então eu tenho que ter 3 pilhas em série, tá? 3 pilhas em série. Nas condições padrão, conforme as semi-reações de redução apresentadas. A gente temos as duas semi-reações aqui, a do iodo e a do lítio, né? A pilha, ele está dizendo que são 3 pilhas de lítio e iodo, tá? Então, aqui nós temos o potencial de redução do iodo, que é mais 0,54 volts, e nós temos o potencial de redução do lítio, que é menos 3,05 volts. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Então, pessoal, nós temos que saber quanto de voltagem a pilha de lítio-iodo vai ter sendo 3 pilhas em série, tá? Então, primeiro a gente precisa saber a voltagem de uma pilha. Então, para a gente saber isso, calcular a força eletromotriz, nós colocamos FEM, né? Força eletromotriz é igual ao potencial, tá, do cátodo, potencial do cátodo menos o potencial de redução do ânodo, certo? Ou o potencial da redução menos o potencial de quem sofre oxidação. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho a força eletromotriz igual o
potencial do cátodo. Quem é o cátodo, pessoal? Aqui, ó, na reação de lítio e na reação de iodo. Para saber quem é o cátodo aqui, o cátodo tem que lembrar. O cátodo está no polo positivo da pilha e é no cátodo onde ocorre a reação de redução. Ou seja, o potencial do cátodo é o potencial do metal que sofre redução. O metal que sofre redução é qual desses dois aqui, desses dois valores de potencial? É que o maior valor de potencial é quem sofre redução e está no cátodo. Então, o iodo é quem vai sofrer a reação de redução, tá? Por quê? Porque ele possui o maior valor do potencial padrão aqui, ó. Então, eu tenho o potencial do cátodo mais 0,54 volts, né, ó. 54 volts menos a fórmula e menos do outro metal que está sofrendo oxidação, ó, menos 3, tá, ó, menos 3,05 volts. Beleza? Então a força eletromotriz aqui, ó, é 0,54 volts, menos com menos dá mais, tá? 3,05 volts. Isso aqui vai dar 0,54 volts mais 3,05 volts vai dar 3,59 volts, certo? Muito bem. Aqui é para uma pilha de lítio e iodo. Então, se uma pilha de lítio e iodo tem 3,59 volts, quanto de força eletromotriz vai ter 3 pilhas em série? Que ele está pedindo aqui, tá? Ó, 3 pilhas em série de lítio e iodo. Então, a gente tem que multiplicar esse valor por 3, tá? 3,59 volts vezes 3, eu vou ter um valor igual a 10,77 volts. Então, uma pilha com 10,77 volts, ele vai ligar qual dispositivo desses aqui, ó? Ele vai ligar o carrinho de controle remoto, tá? Ele vai ligar o carrinho de controle remoto, que está entre 10,5 volts a 10,9 volts. Beleza, galera? Então, essa questão caiu no Enem o ano passado, no ano de 2021. É bem interessante para calcular a diferença de potencial ou a força eletromotriz, né? E aqui a gente marcaria a letra D, tá? Ó, letra D. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima. Pessoal, vamos continuar com as questões aqui. Aqui eu já tenho outra questão, tá? Ó, questão 56, se eu não me engano, do Enem 2019, tá? Vamos ver aqui o que diz essa questão aqui, tá? Deixa eu colocar uma corzinha aqui. Diminuir um pouquinho aqui. Pronto, tá bom. Muito bem, vamos lá. Ó, texto 1. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons, olha aí, tá vendo? Ó, reação de oxidação, liberando elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Ele está falando como é que funcionam essas biocélulas, né, que podem substituir baterias convencionais. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. No texto 2 diz o seguinte, ó, em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Tá vendo, galera, que a questão de pilha no Enem, o texto traz as informações do potencial dos metais ou das substâncias que estão sendo utilizadas na reação de oxidação e de redução, tá? No caso aqui, os potenciais aqui são só de redução, tá? Que eles são utilizados como padrão, o potencial de redução. Então, ó, na primeira reação nós temos um potencial de menos 0,3 volts e na segunda nós temos um potencial de 0,8 volts
valor positivo, né? Então, pessoal, aqui a gente já pode ver que o menor valor é o que está negativo, tá? Menos 0,3 volts da primeira reação. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligados em série? Olha aí, tá vendo? Ó? Ele já está pedindo aqui uma questão de pilhas em série novamente, tá vendo? Ó? Então, aqui nós temos, ó, ligadas em série, tá? Quantas pilhas ligadas em série são necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Então eu tenho que ter aqui, ó, uma DDP de 4,4 volts, tá? Então, para saber qual é quantas pilhas possuem uma diferença de potencial de 4,4 volts, a gente precisa saber qual é o potencial de uma pilha, tá? Qual é a diferença de potencial de uma pilha? Então, para isso, a gente pode utilizar aquela mesma fórmula da força eletromotriz, tá? Potencial, tá, do cátodo menos o potencial do ânodo, beleza? Então, pessoal, quem é que está no cátodo e quem é que está no ânodo? Ou seja, quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução na pilha aqui, ó. Se o potencial da primeira reação é menos 0,3 volts, então esse valor é o menor. Por quê? Porque ele está negativo e o outro valor do potencial está positivo. Beleza? Então, se eu tenho um valor menor de potencial, essa substância está sofrendo a oxidação, tá? E ele está no ânodo. Quem possui o maior valor de potencial sofre redução e está no cátodo. Então, o potencial que está no cátodo aqui, ó, é o maior, 0,8 volts, né? Que é um valor positivo. Menos da fórmula e o valor do potencial do ânodo, que é onde ocorre a oxidação. Então, ó, como o valor lá está negativo, eu coloco parênteses, menos 0,3 volts. Beleza? Aqui a gente faz a conta aqui, ó. Menos com menos dá mais. 0,8 volts mais 0,3 volts. Tá? E a gente vai ver quanto dá aqui a diferença de potencial de uma pilha, tá? 0,8 volt mais 0,3 dá 1,1 volt, tá? Isso aqui é a diferença de potencial de uma pilha, mas ele quer a diferença de potencial de 4,4 volt. Quantas pilhas dará uma diferença de potencial de 4,4 volt? É só multiplicar por 4 pilhas aqui, ó. Serão 4 pilhas. Se uma pilha tem uma diferença de potencial de 1,1 volt, 4 pilhas terão a diferença de potencial de 4,4 volts. Beleza? Então, serão utilizadas 4 pilhas. Beleza? Letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Conseguiram entender aí? Qualquer dúvida, vocês colocam nos comentários aí que eu vou estar ajudando vocês. São 125 do Enem, que eu esqueci de colocar o ano aí, tá? Peço desculpa a vocês. Em 1938, o arqueólogo alemão, tá, Koenig, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, que é a argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido. Opa, a barra de ferro está aparentemente corroída por ácido. Isso significa, pessoal, que a barra de ferro sofreu uma corrosão aí, tá? Certamente ele está sofrendo uma reação de oxidação. A suposta pilha tinha também uma tampa de betume, que é asfalto, conforme ilustrado na figura. Tá? A figura aqui mostra toda a estrutura da pilha, tá? Da suposta pilha. Aí, ó, considere os potenciais padrão de redução, tá? Do ferro, menos 0,44 volts, do hidrogênio, 0 volts, e do cobre, mais 0,34 volts, que foram as substâncias encontradas na suposta pilha, tá?
Então a questão quer saber o seguinte, ó. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Tá? Qual dos componentes atuaria como cátodo? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, os valores de potencial de redução, tá? Ó, os valores de potencial de redução são esses aqui, ó. O do ferro é menos 0,44 volts, o do hidrogênio é 0 volts, tá? E o do cobre, o potencial é mais 0,34 volts. Então, pessoal, o cobre aqui possui o maior valor de potencial. Então, certamente ele vai estar sofrendo reação de redução na pilha, tá certo? Então, qual das supostas pilhas, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Aí vocês têm que lembrar, no cátodo da pilha é onde está o polo positivo e no cátodo é onde ocorre a reação de redução. Então, se o cobre está sofrendo de redução, tá? Ele está no cátodo. Então, ó, o tubo de cobre é o nosso cátodo dessa suposta pilha. Belezinha, pessoal? Entenderam aí? Tá? O cobre tem um maior valor de potencial, então ele sofre redução. Como ele sofre redução, ele está no cátodo da pilha, que é o polo positivo. Beleza? O ferro, a questão já disse que ele sofre corrosão com ácido, tá? Ele sofre reação de oxidação, ele possui o menor valor de potencial. Beleza? E seria isso. Se viesse perguntando nessa pilha, quem atuaria como ânodo, seria a barra de ferro, tá? E seria a letra C. Belezinha, gente? Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, pessoal, é do Enem Digital 2020, tá? Que diz o seguinte: as populares pilhas zinco-carbono, que são as pilhas alcalinas de Leclanché, são compostas por um invólucro externo de aço, que é uma liga de ferro com carbono, um ânodo, que é zinco metálico, e o cátodo, que é grafita. E um eletrólito, né, que é a solução, tá? De óxido de manganês, cloreto de amônio, hidróxido de potássio, contido em uma massa úmida de carbono chamada pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem geralmente propostos para essas pilhas usadas têm como ponto de partida a moagem das pilhas, tá? Eles começam moendo as pilhas, que vira aquele pozinho lá, vira um pó. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço, tá? Que está presente no invólucro externo. Então, pessoal, qual o processo aplicado à pilha moída para obter essa separação do aço da parte externa da pilha? Gente, quando vocês vão separar metais, tá? Tem que ter um ímã no meio, tá? Tem que ter a utilização de um ímã para poder fazer a separação de metais, tá certo? Principalmente se for em pedaços muito pequenos, como falou aí que ele fica triturado, tá? Então, gente, ó, a resposta correta aqui, muito tranquila, tá? Ó, questão letra B, certo? Ação de um eletroímã. Beleza? Vamos para outra questão, pessoal, do Enem Digital do ano de 2020. Ó. As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica enquanto estão sendo descarregadas e como célula eletrolítica quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima. Olha aqui, ó, a nossa DDP aqui, ó. Diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução das duas espécies, do níquel e do cádmio. Então, pessoal, no níquel, nós temos aqui o potencial de redução de menos 0,230 volts. O cádmio possui um potencial de redução de menos 0,402 volts, tá? Então, quando nós temos dois valores negativos assim, o valor mais próximo de zero será o maior valor, tá? Que é o caso do níquel. O níquel possui o maior valor, tá? Dessa forma, o níquel sofre
redução na pilha, tá? Redução na pilha e está no cátodo da pilha. No cátodo da pilha, certo, pessoal? E o cádmio possui o menor valor de potencial de redução, ele sofre oxidação e está no ânodo da pilha, tá? Então, ó, teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volts que ele deve superar é de. Então, pessoal, nós temos que saber a diferença de potencial mínima aqui, ó, tá? DDP, nós temos que encontrar o valor da DDP aqui. Quem lembra qual é a fórmula? Potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, certo? Então, pessoal, ó, a diferença de potencial aqui, vai se dar da seguinte forma: qual é o potencial do cátodo? É onde está sofrendo redução, então é o do níquel, menos, vou colocar aqui embaixo para ter espaço, menos 0,230 volts, menos da fórmula, e agora o outro valor, né, que é o do cádmio, o outro valor de potencial, que é o que está no ânodo, que é o do cádmio que está sofrendo oxidação. Quando o metal sofre oxidação, ele está no ânodo, que é o polo negativo da pilha. Então, para não ficar sinais juntos, iguais, né? Menos 0,402 volts, tá? Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai ver que resultado que vai correr aqui, né? Para a gente encontrar nossa resposta. Então, ó, menos com menos dá mais, tá? Vai ficar menos 0,230 volts mais 0,402 volts, tá? Isso aqui vai dar o seguinte: menos 0,230 volts mais 0,402 volts. Aqui a gente vai fazer a subtração, não é, pessoal? A gente vai fazer a subtração dos sinais opostos, menos com mais, vai dar a subtração e a gente coloca o sinal do maior número, que vai ser o sinal positivo. Então aqui vai dar 0,172 volts, tá? Essa é a nossa resposta, beleza? Que no caso é a letra B, certo, pessoal? Então, essas foram as questões do Enem que eu queria trazer para vocês, para a gente corrigir, tá? Espero que vocês tenham gostado. Façam uma revisão aí, façam as anotações. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí, que a gente vai estar fazendo esforço para tirar as dúvidas aí. Manda esse vídeo aí para os colegas de vocês, compartilha e até a próxima videoaula. Valeu, galera!